Olá pessoal, Apolônio Hipólito aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos fazer um vídeo falando sobre como escolher a espora para o cavaleiro. Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre a forma correta, mas nesse aqui nós vamos primeiro aprender a escolher uma espora para depois aprender a usar. Antes de escolher a espora, eu vou pegar essa espora aqui, é de um aluno meu, do Luiz Felipe. Vou explicar a nomenclatura das esporas para depois a gente começar a entender como funciona. A espora ela é composta basicamente por garfo, que é essa parte que vai atrás no calcanhar do cavaleiro, o cão ou o cachorro, que é esse dedinho aqui onde segura a roseta, e a correia que vai prender a espora no pé do cavaleiro. Então, correia, garfo, cão e roseta, as partes da espora. Bom, e aí você está vendo aqui que eu trouxe vários modelos de espora, são alguns modelos que nós temos aqui na nossa escola de equitação. E agora, qual que é a espora que eu devo escolher para mim usar? Primeiro que você tem que olhar o seu tamanho, ou seja, o tamanho de perna, como que você vai montar, onde fica o seu pé em relação à costela do cavalo, a caixa torácica, é onde o vazio, o flanco, que é onde você vai encostar as esporas para tocar o cavalo. Você tem que saber onde que fica o seu pé em relação às costelas do cavalo. Então, se você é um cavaleiro igual eu sou um cavaleiro de estatura mais alta, o meu pé fica mais embaixo. Essa daqui é a minha espora aqui. Ela tem um cão, que é essa parte aqui, que segura a roseta. Ela é um cão que leva a roseta um pouco mais para cima, porque como a minha perna é grande, ela fica mais embaixo. Eu preciso de um cão mais alto, que consiga encostar a roseta na costela do meu cavalo. E agora você pega uma criança que vai montar, que está aprendendo a usar as esporas. E aí normalmente as crianças têm a perna um pouquinho mais curta, que fica sempre em contato, o pé em contato com as costelas do cavalo. Você pega uma espora igual essa daqui, que tem o cão um pouco para baixo. Essa espora é do Lourenço, ele tem 6 anos. Essa espora aqui, ela é uma espora infantil, onde a perna do cavaleiro é uma perna um pouco mais curta, o pé está sempre perto das costelas do cavalo. Então o cão dessa espora, ele joga a roseta um pouquinho para baixo, para aliviar toda essa pressão. Então se você pegar aqui uma espora adulta, é essa daqui, é uma que joga a roseta, se vocês prestarem bastante atenção, nessas duas aqui, ó. A roseta está sempre passando para cima da linha do garfo. Então a roseta é onde ela fica mais alta. As esporas infantis, se vocês olharem aqui, ó, normalmente a roseta ela está quase que abaixo da linha do garfo. Lembrando, por causa da perna da criança é mais curta, então ela precisa de uma esporinha mais leve. Essa daqui, ó, essas duas, são esporas das crianças que são um pouquinho mais velhas, assim, tem entre os seus 10, 11 anos. A roseta normalmente ela está quase que na mesma linha do garfo, ou seja, a perna da criança é um pouquinho maior e ela já consegue passar a perna abaixo da linha das costelas do cavalo. Então ele precisa de que a roseta esteja um pouquinho mais alta. Tá bom? Então esta é uma diferença que a gente pode olhar também na hora de escolher, principalmente para escolher as esporas. Você não vai pegar uma espora para uma criança com um cachorro igual essa aqui, bem para cima, porque ela vai estar em contato, a roseta vai estar sempre encostando na costela do cavalo. Por isso essa diferença, para baixo e para cima. E aí você fala, mas quero escolher agora olhando a roseta. Pegar essas aqui, diferente, e aqui. Qual que é uma dica bem legal? Você olhando, normalmente a gente pega uma roseta de ponta romba. O que é ponta romba? Aqui, essas são pontas, aqui outra também, arredondadas, tá bom? E outra dica, além de pegar rosetas de pontas rombas, olhando todas aqui, todas as minhas, todas, a roseta com bastante ponta. Pera aí, Paulo, mas como assim roseta bastante ponta? Quanto mais pontas, uma perto da outra, é maior a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, mais leve é essa roseta. Então, por exemplo, se você pega uma espora, tem uma ponta lá, 5 pontas, por exemplo, as pontas vão ficar muito separadas. Então, essa roseta é uma roseta mais agressiva. Quando você pega uma roseta de muitas pontas, maior é a superfície de contato
e mais leve é essa roseta. Então, lembrando, uma roseta com assim, um cachorro, um cão da espora que leva a roseta para baixo, e uma roseta com bastante ponta, bastante área de superfície de contato, é uma espora bem leve e o cavaleiro iniciante pode estar usando para aprender a usar essas esporas. Olhando aqui, ó. E algo que você tem que olhar bastante nas esporas, que eu gosto olhar, de comprar sempre uma espora desse jeito, não importa se o cão é para cima ou se tá o cão levando a rosetinha para baixo para a criança, todas as esporas que eu compro, todas, eu quero que no final do cão, pegando aqui todas, ele quebra um pouquinho para baixo. Se você olhar todas as esporas aqui, o cão no finalzinho, perto na parte da roseta, ele vai um pouquinho para baixo. Olhar essa daqui, ó. O cão tá vindo e no finalzinho ele quebra um pouquinho para baixo. Por quê? Espora, você não bate a espora, você rola a espora, tá bom? Aqui lembrando outra aqui também, você não bate, você rola. Então todas as esporas, seja essa de ponta igual a minha, que o cão é mais para cima, eu quero poder rolar essa minha espora ao invés de bater ela no cavalo. Eu quero rolar ela. Então o cão aqui mais para baixo, normalmente às vezes o cavaleiro iniciante, ele pode apertar, esse cão vai jogar essa espora para baixo, fazendo o movimento correto de se utilizar a espora. Você olhando, olha aqui, um cão bem para baixo, ele nunca vai deixar a roseta bater aqui, ele sempre vai fazer jogar esse calcanhar do cavaleiro para baixo, tá bom? Então, lembrando sempre, olha o tamanho da sua perna para ver a altura do cão que você vai utilizar, uma roseta com pontas rombas, que são essas aqui, e se essa daqui é até um pouquinho diferente, ela tem menos pontas, mas as pontas são bem menores. Ou então uma roseta com bastante ponta, que onde a superfície de contato é maior ainda, deixando ela mais leve, tá bom? Então agora no próximo vídeo nós vamos falar sobre como utilizar as rosetas. Mas esse aí é o vídeo de como você escolher as suas esporas, ok?